Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com o vereador Abdan Henrique. Gente, a história do Abdan é incrível e ele conta aqui um pouco pra gente, né, nesse episódio. E ele é vereador em Embu das Artes e tem um papel super interessante e relevante na política moderna que a gente vê no Brasil hoje. Eu fiquei super inspirada em escutar a trajetória dele. Também me fez muito bem, fiquei muito feliz em ver como, né, dá para ter esperança na política no Brasil. E o Abdan representa isso, né? Representa essa força, essa determinação. E eu ainda fico mais feliz ainda que ele pensa muito com a educação e pela educação, né? E o que a educação pode fazer pelo jovem e pelas crianças aí do Brasil e do mundo todo. Então, espero que vocês gostem do meu papo com o Abdan. Eu fiquei muito, muito contente de novo com a participação dele. E, como sempre, deixem comentários aí pra gente, tá bom? Ou no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal, pessoal? Um beijo, obrigada. Abdan, super obrigada pelo tempo, pela generosidade aí dos horários, né? De conseguir. Eu te mandei uma mensagem ali no Instagram, falei, ai, será que vai dar certo? E você foi tão generoso e atencioso, fico super feliz. Obrigada. Que isso, que isso. Não, fico super lisonjeado, Gabi. Para mim é um prazerzão estar falando aqui com você. Acho que eu sou de uma cidade de porte médio, né? Da região metropolitana, que é Embu, que é muito conhecida pela cultura e tal. Então acho que é super legal estar falando com você para contar um pouco da minha história e também sobre a cidade. Acho que é super legal para mim, uma mega oportunidade. Ai, não, e sabe como eu já tinha escutado falar do trabalho que você estava fazendo Tá? e já estava super interessada. E aí eu sigo a página do pessoal da Lehman, da Fundação Lehman. Sim, sim, sim. E aí eu vi que teve um post, né, falando, nossa, as top pessoas para falar. E eu falei, tá vendo? Tudo ficou junto, porque eu falei, eu Que legal. já tinha escutado falar muito assim do trabalho que você vem fazendo, e eu sei também, porque eu estou aqui em Boston, né? Tá. Eu sou professora aqui na Faculdade de Educação em Uhum. Harvard, e eu sei que você veio e fez um Em curso de Summer, verão. exatamente, exatamente. 2014. Quando que foi? 2014? Isso, foi em 2014, Gabi. Eu estudei no meu ensino médio com bolsa num colégio chamado Siddhartha, né? Que é uma escola chinesa aqui perto de Embu, em Cotia. E essa escola tem como um dos conselheiros um headhunter chamado Robert Wong, né? Que ele é um cara que, pô, ele é um dos maiores headhunters do mundo, assim. Eu acho que ele foi um dos 200 maiores pela The Economist. E ele, pô, ele é conselheiro do colégio, ele veio pro Brasil muito jovem, assim. Acho que ele tinha 1 ano de idade, da China, com a família. E aí, pô, foi construindo sua carreira aqui. E ele, apaixonado por educação, também fez alguns cursos em Harvard. Ele, todo ano, escolhia uma pessoa do colégio Siddhartha para receber uma bolsa e ter essa experiência internacional, né? Fazer o summer lá em Harvard. E aí, pô, foi muito engraçado. A minha história com esse summer é engraçadíssima porque eu cheguei em 2012 no Siddhartha, vindo de uma escola pública super pequenininha, Gabi, pra você ter ideia. O bairro que eu cresci, minha rua é estrada de terra, energia elétrica é gato, a gente tem que puxar das ruas de cima porque aonde eu moro mesmo não chega energia elétrica. Saneamento básico a gente não tem também. Eu e meu pai que fizemos a fossa da minha casa para a gente ter minimamente uma consciência ambiental. A gente fez uma fossa séptica porque não tem infraestrutura da Sabesp. E eu fui para o Siddhartha, assim, uma escola de R$ 5.000 a mensalidade. Então foi assim, explodir o meu mundo de perspectivas, né? E eu lembro que eu estava um dia no estacionamento e aí alguém falou assim, é porque tem um rapaz aqui que dá uma bolsa para Harvard. Eu falei, Harvard? Como assim, né? Tipo, eu vi na TV a universidade e tal. E aí foi um momento que eu falei, pô, quero me candidatar. E aí eu lembro que eu fui aplicar. E o Robert, ele faz um processo seletivo que é muito parecido com os essays, com o processo seletivo americano, né? Então você tem as essays que você precisa fazer, tem uma entrevista em inglês e tal. E eu vinha de uma escola pública, Gabi, que eu tinha, assim, fazia 2 anos que eu não tinha inglês, assim, literalmente. E eu falei, vou com a cara e com a coragem. Eu presto uma vez, em 2012, primeiro ano de Siddhartha, de ensino médio. Eu lembro que tinha 9 pessoas na sala, Gabi. 8 falando inglês e uma pessoa falando em português. Quem que você acha que era? Era eu. Eu falei assim, Gabi, meu nome é Abdan, posso falar em português? Aí o Robert falou, pode. Aí eu acho que ele gostou já de mim pela cara de pau. E aí eu lembro que assim, eu fiz essa piadinha, né? E eu comecei a contar minha história, né?
contei minha história e tal, o Robert se encantou. Eu lembro que dos 9 eu fiquei em quarto, mas o Robert falou para mim, assim, Abdan, você é um cara sensacional, tem uma história boa, tem visão de futuro, tem sonho grande, mas eu não posso te mandar para os Estados Unidos, você não sabe nem sabendo nem o verbo to be. E aí ele falou, vai estudar, pro ano que vem você tentar de novo. E aí, Gabi, foi muito legal. No meu segundo ano de Siddhartha, eu consegui professores que voluntariamente me deram aula de inglês. Então, tem a Ardiana, que ela era uma professora substituta dos pequenininhos lá de Siddhartha, da Sérvia. Ela ouviu minha história, se emocionou super, e ela me dava aula de graça, de inglês, no contraturno da escola. Eu fui estudando 1 ano. E aí, depois, fiz o processo do Robert novamente, as cartas, fiz a entrevista em inglês, sabendo tudo e tal. E aí, em 2014, eu fui pro Summer, que foi uma experiência, assim, sensacional. Imagina, eu brinco, né? Em 2 anos e meio, eu saí do Ressaca, que é o bairro que eu cresci, para Harvard, né? Com uma oportunidade de educação, que foi essa bolsa que eu ganhei no Siddhartha. E aí, eu fui no ano que até eu brinco, né? Foi um ano, uma idiosincrasia, né, Gabi? Um ano de Copa, que no Brasil, assim, a política tava super efervescente. Eu lembro que a primeira festa que eu fui, eu fiquei hospedado ali no Grace Middle, sabe? E a primeira festa que eu fui ali com o pessoal do Summer e tal, peguei a pizza para comer, peguei o refrigerante, aí o pessoal, quando eu me reparei assim, eu tava no meio de uma rodinha, tinha 20 pessoas que perguntaram assim, como é que tá o Brasil? Quero saber, negócio de Copa, não sei o que lá, e corrupção, estádio, lá. E aí eu falei, pô, caramba, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu pensei muito isso, Gabi, assim, eu tava sendo como se fosse assim, um estereótipo do Brasil ali, né? E aí eu contando pra eles da política e tal, eu já gostava muito de política na época. E eu fiquei muito no Summer com essa ideia, assim, sou um pouco estereótipo do Brasil aqui, então eu preciso mandar super bem. E aí foi uma expectativa, assim, muito da hora. Lá eu pude aprimorar meu inglês, eu até brinco, né? Hoje, assim, acho que eu sou intermediário avançado, mas o pouco vocabulário que eu tenho, sei desenrolar muito bem, por ter tido esses 2 meses intensivos lá nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito louca também, porque, Gabi, o curso que eu fiz lá era o CIEL, né? Que era um curso de inglês, mas ele tinha uma temática. E o meu ano foi sobre colonialismo e neocolonialismo. E é isso, né? Pô, tinha 30 pessoas de 30 países diferentes, gente da China, da Europa, que a gente estava discutindo, gente da América Latina também, a gente estava discutindo como foi esse processo histórico da perspectiva de cada um, né? Eu lembro que o meu trabalho final foi os impactos ambientais, econômicos para o Brasil com todo o processo de colonização, né? Para os índios, para nossa mata atlântica, que foi devastada, etc, etc. E eu lembro que a gente terminou o Summer, eu ganhei um monte de presente no último dia do Summer, né? Porque o pessoal fala, você tem 17 anos aqui e você foi o cara que mais contribuiu para as discussões aqui, né? Porque, pô, você conhecia muito sobre o Brasil, trouxe informações pra gente, conhecia muito sobre os outros países, porque no Siddhartha, Gabi, eu participava de um grupo de debates. Aquelas simulações que tem nos Estados Unidos, né? Eu fui um dos fundadores desse projeto lá no Siddhartha, onde eu estudei. E aí eu cheguei lá, pô, sabendo muito sobre os outros países também, né? E isso, pô, enriqueceu muito as discussões e tal, então foi muito massa. E no final eu até ganhei, assim, uma das melhores redações do Summers, que eles faziam E tudo em inglês, as redações, exato, você escreveu todas as redações, tudo em inglês. Eu lembro que eu fiz uma brincadeira que eu faço aniversário no 4 de julho, né? E passei o 4 de julho lá nos Estados Unidos, fiz uma referência e tal, dizendo que pra mim aquela era uma oportunidade única e tal, contando a minha história. Gabi, em resumo, assim, eu acho que para mim foi uma experiência muito marcante porque foi isso, né? Em 2 anos e meio eu saí desse bairro que eu cresci, que tinha muitas dificuldades para estar na melhor faculdade aí do mundo, melhor universidade do mundo, e tendo essa oportunidade de conhecer muita gente boa de diversos países diferentes. E foi a primeira experiência que eu tive internacional para justamente melhorar o meu inglês e tal, então foi super bacana, assim, marcou muito a minha vida. E depois disso, Gabi, o Robert, né, virou como se fosse um mentor para mim, né? Eu brinco com ele quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, Robert, foi muito importante para mim nesse momento político estar fora do país, porque eu realmente consegui debater com a galera de várias perspectivas diferentes como é que estava o cenário político do Brasil, foi muito interessante isso. E eu lembro que ele falou, Abdan, você vai ser presidente do Brasil. Eu falei, como assim, Robert? Aí ele pegou o cartãozinho dele e falou assim, ó, vou escrever aqui. O Robert, ele brinca que ele é profético, né? Aí ele escreveu atrás assim, para o futuro presidente do Brasil. E me deu esse cartãozinho, né? E foi ele que foi plantando essa minhoca na minha cabeça, Gabi. De assim, Abdan, você é um cara que fala bem, tem uma origem periférica, que entende muito sobre o Brasil, por ter vivido na pele, né, várias dificuldades e a ausência de várias políticas públicas. E você é um cara que tem muito a contribuir para o cenário público do Brasil, né? E eu já saí do ensino médio com aquela minhoca, Gabi. É impressionante. Saí do ensino médio com essa minhoca, tipo, sou um cara que, sei lá, sou bom de exatas e fui fazer engenharia na Poli e tal, mas eu já sabia que, no médio prazo, eu queria, de alguma maneira, dar minha contribuição para o poder público, né?
E aí essa é a minha história que é com o Summer. mas isso não, adorei, porque eu fiquei pensando, enfim, ainda bem que você veio no verão, porque agora, nesse momento, as escolas fecharam hoje, Hã, porque tá caramba. tendo chuva congelada, Nossa. então não dá nem pra ir Tem um dirigir. amigo meu que tá Mas fazendo um MBA aí em Harvard. Eu tô acompanhando os stories dele. ó, Impressionante. cheio de neve, né, enfim. Mas o que me chama muita atenção desde o começo, né, o que me chama muita atenção da sua história Uhum, e, também lendo, eu acho que é um detalhe, mas eu acho super legal o seu site, eu acho ele super bem feito legal, também, assim, para quem quer conhecer, eu acho que tem um apelo jovem, assim, né, para as pessoas conseguirem legal. entender a história e tal. Mas para mim, eu tenho a sensação que você é otimista, que Tá. você tem um otimismo dentro de você. E eu não sei se isso é É, verdade ou não, porque como você falou, né, olha só como você cresceu, né, tá. na ressaca e meio que mas também pensando: "Não, mas eu quero um outro futuro, eu quero poder contribuir", e não deixando com que aquilo porque não sei, talvez muitas pessoas, né, se sintam mais pessimistas no sentido de: Sim, claro. "Puxa, esse país vai melhorar? Sim, Se eu fizer alguma coisa, realmente vai contribuir?", sim. né. E aí da onde você atribui esse otimismo que você tem ou essa Legal. garra, da onde você acha que vem isso? Se Caramba, for Gabi, me verdade, né, é pergun verdade que você é otimista? e É não, isso que eu verdade ia que te você é responder, otimista? assim, acho que é uma pergunta filosófica que você está fazendo aqui, mas eu não me considero otimista, Gabi. Eu acho que eu me Não? Não se considero considera? inconformado, assim, sabe. Tá. Óbvio, eu sou um cara muito alegre no dia a dia, eu até brinco com o pessoal, né, numa política tão difícil que eu faço aqui em Buc, depois a gente pode entrar nesse mérito, uma cidade muito complexa, violenta demais e tal. No nosso gabinete aqui no dia a dia, a gente, pô, é muita piada, muita diversão, porque o nosso time é muito jovem e a gente precisa estar num clima alegre para enfrentar todos os desafios tão complexos que a gente enfrenta aqui no Imbu. Mas eu acho que se eu pego a minha trajetória, Gabi, eu não me considero otimista, tá? Eu me considero inconformado, né? Tem até uma história que eu sempre gosto de contar muito para as pessoas, né, Gabi? Quando eu me preparei para a campanha, para montar o site, montar meu pitch, eu fiquei pensando, qual foi a primeira vez que eu fiz política, né? Que eu comecei a Hum. pensar no coletivo e tal, e sempre vinha muito na minha cabeça, Gabi, quando eu já estava na faculdade, com 18 anos de idade, fazendo campanha no movimento estudantil, né? Que foi a minha grande escola. Eu aprendi a fazer política ali, no sentido de, pô, montar chapa, montar um programa, identificar os problemas da faculdade. Mas é muito louco, Gabi. Eu lembro que era um dia chuvoso, assim, eu tava indo fazer campanha, descendo um morro, assim, e me veio um estralo. Aí eu lembrei qual que foi a primeira vez que eu fiz política. Olha a história, Gabi. Eu tava na oitava série no ensino público, foi o último ano que eu fiz escola pública, na escola municipal do bairro do Caputera, que é um bairro que é vizinho do Ressaca, onde eu fiz meu ensino fundamental 2. Eu sempre fui muito bom aluno. Nessa escola, pra você ter ideia, a sala que eu estudei era uma sala de madeirite, porque não tinha sala suficiente para todos os alunos, e o pessoal pegou o refeitório e levantaram madeirite. Mas você tem ideia, era o pessoal, a gente ouvia o pessoal correndo, comendo, xingando o outro e tal. E era uma escola assim muito simples, Gabi, muito simples mesmo assim. A trave eu brinco que era um M, porque a trave era quebrada no meio assim na hora de a gente jogar Hum. bola. Eu fiquei 2 anos sem ter aula de inglês, como te disse, um ano sem ter aula de ciência. Os professores super guerreiros iam para aquela escola super distante da aula pra gente. E eu lembro que teve um dia que a diretora chegou para mim e falou: "Não, você é um cara super desenrolado, alegre, você é um cara que canta na sua igreja, eu gosto muito de música, né? Abdan, a Secretaria Municipal lá de Educação de Cotia, que essa escola já está em Cotia também, convidou um grupo de alunos de várias escolas para ir fazer uma apresentação lá. Aí você faz o que você quiser, Abdan. Você pode fazer uma apresentação de dança, de teatro. Aí eu falei, diretora, deixa comigo. O que eu fiz, Gabi? Isso é isso, com 14 anos de idade. Eu reuni 5 amigos meus, que eram aqueles porreta que estavam comigo, estudando sérios. Eu fiz uma pesquisa no bairro, entrevistei 100 moradores, perguntando quais eram os principais problemas do bairro que eles enxergavam. O BS, a escola, o parquinho que estava todo quebrado, fui lá tirar foto. Eu fui falar com um cara que estava se candidatando a vereador e perguntei, não, fulano, mas e aí, quais são as suas propostas para o bairro? Questionando o cara e tal, gravando assim em vídeo, com 14 anos de idade. E eu lembro que a gente foi para essa apresentação. E aí veio o pessoal apresentando dança, música, etc. E aí eu cheguei com um PowerPoint lá, Gabi. Um gráfico em pizza, mostrando, ó, a população entende que a prioridade é saúde, a prioridade é Hum. educação. E eu lembro que o vice-prefeito que estava lá presente ficou com o olho desse tamanho, né, arregalado, e a assistente social do bairro chorou. Porque ela falou, nunca antes, na história da nossa cidade, a gente teve a oportunidade de ter o nosso bairro numa situação que ele pudesse ter voz, que ele pudesse mostrar os problemas que de fato acontecem nele.
Isso aconteceu, Gabi, de novo, com 14 anos de idade, eu não sabia diabos o que era política. Minha mãe, a primeira profissão dela foi como empregada doméstica, meu pai marceneiro de profissão, numa família que, pô, cresceu na igreja até conservadora, distante da política, que acha que todo político é bandido, que política não presta. Acho que essa geração, principalmente dos meus pais, cresceu achando isso. E eu, de alguma maneira, eu brinco, né? Como é que eu considero, né? Fazer uma análise hoje. Eu entendo que, para quem, Gabi, cresceu onde eu cresci, nessa situação, que é tão extrema, né? Extrema porque eu até brinco, né? O que eu vivi na minha infância foi a ausência de políticas públicas, né? A ausência de saneamento, de infraestrutura de energia elétrica. Para você ter ideia, eu vim ter internet na minha casa, Gabi, no segundo ano do ensino médio, com 15, 16 anos de idade. E aí, como é que eu fazia trabalho? Ficava na escola até mais tarde, eu era amigo de todos os caras das lan houses da cidade, ia para casa da minha avó fazer curso de inglês. E ver isso, Gabi, o que me trouxe foi essa revolta, essa indignação, né? Que eu até brinco com as pessoas, Gabi, nesse processo de fazer campanha, a coisa mais difícil que eu acho é captar recursos, né? E quando eu ia conversar com empresários que eu gosto, confio, que eu acho sérios, que têm a educação como prioridade, assim como eu falava, fulano, hoje, pelo meu currículo, que eu tive a oportunidade de construir, de estar na USP, de ter trabalhado na Fundação Lehman com educação, de ter uma rede super da hora, eu já tive a oportunidade de sentar numa palestra com o cara mais rico do Brasil para conversar, fazer pergunta. Com esse currículo, eu poderia vender sabonete, vender cerveja, eu poderia trabalhar até na NASA. Mas na minha cabeça não faz sentido eu fazer tudo isso se o cara que mora do lado da minha casa ainda está andando no ônibus todo sucateado, em estrada de terra, sem energia elétrica, sem uma moradia digna. Isso para minha cabeça não faz sentido, não orna mesmo. Então eu escolhi dedicar a minha carreira para resolver esses problemas, que são os problemas mais difíceis do Brasil, né? Os problemas de educação, de geração de oportunidade para o jovem da periferia. Então acho que o que ter essa realidade tão dura, tão árida para mim, Gabi, me fez gerar esse sentimento mesmo de revolta, de indignação, sabe? De inquietação para tentar resolver esses problemas. E aí é isso, né? A gente tem que, eu acho que, arrumar válvulas de escape, né? Pra você ter ideia, Gabi, hoje eu trabalho numa cidade que, assim, ela é notícia recorrentemente nas mídias brasileiras aqui. A mais recente foi porque o presidente da Câmara está envolvido num caso gravíssimo de racismo, tem denúncias gravíssimas, sei lá, de corrupção só na educação, na merenda, no material escolar, no uniforme. E é uma política muito difícil de trabalhar, né? Até para a nossa própria segurança. E aí a gente arruma uma válvula de escape, né? Por exemplo, a gente tem um time muito jovem, que é um time muito alegre, que é isso, quando vai para a rua a gente troca ideia com a população de verdade. A gente fez um trabalho agora, que era o Hackeando a Cidade. O que eu fiz? Eu falei, gente, tem um problema grave de transporte público, né? E o transporte público foi a minha primeira pauta política, eu brinco, né? Que o ônibus do meu bairro aqui, é muito ruim. Assim, é muito ruim. Uma vez eu fiz um meme assim, o que chove mais? O que chove mais dentro do que fora? Aí eu coloquei a foto do ônibus da cidade. Deu 100 compartilhamentos na rede social. Foi a primeira ação política que eu fiz. E a gente fez um trabalho que era assim, hoje eu sou o único vereador de oposição aqui. Então, meu papel é fiscalizar. Porque se eu coloco um projeto, ele pode ser lindo, maravilhoso. Ninguém aprova, porque eu sou de oposição. Ninguém aprova. E aí, o que eu faço? Eu fiscalizo. Esse é meu papel. E a gente fez um trabalho muito legal que foi o Hackeando a Cidade. Que era assim, eu entendo muito que a gente precisa fazer política baseada em dados, né? E baseada em dados e também ouvindo a população. Então a gente fez uma pesquisa. E eu fui pro ponto de ônibus trocar ideia com a dona Maria, com o seu João, que tá voltando do trabalho. Eu falei, como é que tá o transporte aqui? Aí falou, meu filho, tá ruim demais, né? Pô, demorou 40 minutos para o ônibus chegar, ponto de ônibus aqui não tem cobertura, eu fico me molhando aqui. E a gente fez isso ouvindo a população, essa escuta que é isso. Nunca antes na cidade isso aconteceu. E aí também, nunca antes na cidade, a gente pegou o contrato e viu quanto tempo, de fato, o ônibus deveria demorar, e a gente cruzou isso, né? E aí, para mim, isso é muito poderoso, né? Para mim, acho que essa é a política da nova geração, que é conciliar a participação popular, o olhar para os dados, e, por fim, a coisa que eu acho mais valioso no meu trabalho na política é trabalhar e defender quem mais precisa, vamos assim dizer, né? Que é a periferia que está usando o transporte público. Então, para mim, é um pouco sobre isso, assim, acho que tem essa revolta que começou comigo lá com 14 anos de idade, que eu fui tentando entender. Tem essa decisão de carreira, que eu falei, quero dedicar minha carreira para resolver os problemas públicos do nosso país, principalmente de educação. E eu acho que no dia a dia a gente tentou fazer de uma forma que a gente pudesse não ficar maluco. Eu acho que esse é um pouco da questão, né? Então a gente tem um conselho do mandato, por exemplo, que está com a gente, da população que debate os temas. A gente tem esse time muito jovem, a gente tem um trabalho muito forte de escuta da população, né? Que eu acho que faz com que a gente possa estar blindado e fortificado, né?
Uhum. Tem um MC, né, que é o César, que ele fala, né, que os nossos laços é que nos deixam fortificados, né? E é um pouco do que eu tenho tentado fazer com a política, né? Fortalecer esses laços para a gente conseguir, vamos assim dizer, da minha candidatura, do meu primeiro mandato agora, sair de uma reles esperança, que hoje é isso, eu simbolizo uma esperança na política aqui de Imbu, para ser uma regra, né? Para a gente continuar Hum. fazendo outras pessoas progressistas, periféricas, negras, para a gente ir transformando de fato, de maneira estrutural, a política de Imbu. Então, é um pouco do que eu vejo, assim, da... Tô. Então eu vou falar que tem que ter um pouquinho de otimismo, vai, pelo menos uma gota aí, Claro, com porque certeza. senão não aguenta. Mas uma das coisas que, eh, eu fico pensando muito, especialmente aqui nos Estados Unidos, com as políticas aqui, né, e aí tem, às vezes, críticas ou descrições favoráveis a pessoas que, cruzam, né, outros partidos políticos, ou seja, Tá. aqui também, né, a gente vê, se você tem uma estrutura de um Senado ou de uma Câmara que tem uma maioria, e um partido é outro, isso define muito quais vão ser as leis que vão ser aprovadas, né. Então, assim, você acha que qual que é a sua posição quando você vê assim: "Não, o mais importante é a gente atingir o que tem que ser feito, independente de quem é o ator político que está ali, independente Uhum. do partido, independente, ou existe sim uma questão de não, tem gente que não vale a pena negociar, não vale a pena sentar à mesa, não vale a pena discutir, ou vale a pena discutir e engajar com todo mundo se o ponto é legislar, se o ponto é passar leis que melhorem? Qual que é a sua visão sobre isso? Não, muito legal essa pergunta, Gabi. Eu acho assim, eu sou um cara que, pela minha história, eu transito em muitos lugares, né, Gabi? Então é isso, eu saí do Ressaca, mas estudei no Colégio Siddhartha, que é uma escola muito top, com gente de uma classe social muito mais alta que a minha, em geral pessoas brancas. Trabalhei na Fundação Lehman, que é um instituto também que, pô, tem muito recurso, que vem de um outro lugar pensando em educação pública, mas também criei meu projeto social, então eu estou no chão da escola pública, dialogando com o jovem e tal. Hoje, na política, Gabi, o que eu percebi, que é muito claro, né? Primeira coisa, não existe nenhum ator político que é neutro, né? Tem até o pessoal que brinca, né? A única coisa neutra é sabão de coco, né? O pessoal brinca. Essa é a primeira coisa, né? Então, assim, claramente, quando a gente olha os partidos políticos, os grupos políticos que estão instaurados no poder, e depois a gente pode entrar nesse negócio da política municipal, que eu acho que é outro bicho, assim, Gabi, da política que a gente Hum, vê na TV. Depois a gente entra nesse mérito, mas... sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Tem claramente ideologias muito claras que estão no poder e tal. A segunda coisa que eu venho trazer também, que eu acho que é fundamental, eu acho que a gente precisa começar a fazer política não pautada em interesse individual, que essa é a minha grande crítica da política, às vezes, mais fisiológica, tradicional, mas uma política pautada em projetos. Que eu acho que essa é a grande Hum, diferença. O que eu acho, Gabi? Eu acho que é essa política pautada em projetos que pode unir, às vezes, pessoas de ideologias diferentes, pessoas que vêm de lugares diferentes, de classes sociais diferentes, mas que querem resolver um problema prático, né? Eu acho que uma coisa que eu vi, por exemplo, no Congresso Nacional foi a própria aprovação do Fundeb, né? Que o Fundeb ia acabar, que é o principal mecanismo que financia a educação do Brasil, e juntou uma galera de vários espectros políticos, de vários partidos, de educação, uma galera também que não era muito de educação, para resolver esse problema, claro. Se a gente não aprovasse o Fundeb, principalmente nesse governo tão conturbado no cenário nacional, a gente ia ter um apagão da educação no sentido de financiamento, principalmente dos municípios pequenos, né? E aí juntou um grupo de trabalho muito bacana, técnico, para resolver esse problema, né? Eu vou te contar um caso, por exemplo, aqui de Imbu, que eu tive na prática. uhum. Gabi, eu sou um cara que eu me considero hoje, assim, de centro-esquerda, progressista, e que tem também um caráter técnico muito forte, né? É isso, eu sou um dos poucos vereadores que tem Hum, ensino superior aqui em Imbu, então eu entendi que, pô, eu tenho muito a contribuir, principalmente na educação da cidade. E aí, qual foi o meu processo? Eu sentei com o prefeito, né? E é isso, tem todo esse histórico, ser magnata e tal. Eu falei, prefeito, eu não entrei para política para ganhar cargo nem para ganhar dinheiro, né? O meu cargo, assim, eu fiz seleção técnica para contratar, que teve 400 inscrições para selecionar uma das minhas assessorias. Eu estou terminando engenharia na USP, inclusive, terminei meu artigo no último domingo. Estou me boa. formando, vou tentar ganhar dinheiro com isso, sendo professor e tal. Falei, prefeito, a política para mim é projeto. E aí eu falei, prefeito, é o Hum, seguinte, ó, vamos analisar a série histórica aqui. O Fundeb da cidade nunca antes na história esteve abaixo da meta estabelecida. E qual que é o problema, prefeito? A gente não tem uma política de formação de professor continuado. Vamos fazer? Aí ele hum, falou, bora. Aí a gente começou. Fiz 4 reuniões com o secretário, ele topou fazer o projeto.
fiz 2 reuniões com a galera de Sobral para entender como eles faziam a escola de formação de professores lá. E aí, Gabi, eu lembro como se fosse ontem, dia 20 de abril. O que aconteceu aqui na cidade? Uma operação da Polícia Federal. Que aí foi quando eu tive que tomar uma decisão, que aí eu falo que é de princípios e valores e a forma com que eu enxergo a política. Eu tinha 2 opções, Gabi. Ou eu ficava calado, e aí eu ia ter que silenciar um desvio de 18 milhões de reais aqui na cidade, da saúde, dinheiro que veio para a pandemia do governo federal, que aí descobriram que tinha 8 empresas fantasmas aqui na cidade, e esse dinheiro foi tirado em 500 saques de dinheiro vivo dos cofres públicos. Meu Deus! Pra você ter ideia, o dono da empresa era veterinário, da empresa de saúde de Imbu era veterinário, e dos últimos 4 anos da gestão passada, 3 anos tinha, vamos dizer assim, esquema na saúde da cidade. Ou eu ficava quieto, Gabi, tocava o meu projeto de formação de professores, ou eu ia ter um compromisso moral comigo e com os meus eleitores de fazer assim, eu vou ter que denunciar tudo isso, vou ter que colocar a boca no trombone, vou ter que fazer uma análise sobre isso, e aí isso traz vários riscos, né? É o risco de eu não conseguir fazer mais o projeto, dos vereadores não aprovarem mais nada meu, tem um risco também pessoal, de vida, que a gente sabe que na política existe, sobretudo em Imbu. E aí eu tomei a segunda opção, porque eu entendia que era a opção correta, né, Gabi? Ao longo da história política brasileira, a gente tem outros casos de pessoas que tomaram a primeira opção. Vou dar um exemplo. Tem um sociólogo que, pra você ter ideia, eu estudei numa escola que levava o nome dele, que é o Betinho, que é um cara que historicamente construiu campanhas de combate à fome no Brasil. Ele é o precursor, né, de tudo que veio depois de combate à fome, miséria e pobreza no Brasil. E tem um documentário que ele fala sobre isso. Eu optei por fazer coisas que iam contra a minha moral, que de alguma maneira eu facilitei algumas coisas para algumas pessoas e incorri na corrupção, e ele foi até pego por isso, para tentar atingir meu sonho, né? De alguma maneira de acabar com a fome no Brasil. E é isso, a fome é um negócio justo, né? Pô, todo mundo quer acabar com a fome. Mas aí o debate é como que a gente vai fazer isso, né? Por isso, Gabi, que eu entendo que a gente precisa ter eu sempre falo com um tripé na política brasileira, que é ter gente jovem, honesta e muito bem preparada na política, né? Que vai tentar resolver os problemas do Brasil de uma maneira perene, sólida, sem se desvirtuar dos seus valores, né? Um conselho que me deram antes de eu entrar na política, Gabi, da Joyce Toyota, que hoje é presidente do Vetor Brasil, que trabalha com o poder público também, falou: Dan, você precisa criar os seus inegociáveis, cara. Uma política tão corrupta e tão suja como Imbu, antes de entrar, você precisa, primeiro, criar seus inegociáveis. Segundo, você precisa ter onde você cair morto, Dan. Então vai terminar a poli, vai ser professor e blá blá. Porque se a política der errado, você não vai ficar aceitando qualquer migalha para continuar num projeto que você não acredita, para sobreviver. E é isso que vai fazer com que você esteja fiel aos seus valores, né? E é isso, Gabi. Não sou eu que vou mudar a educação do Imbu em 1 ano de mandato, né? E eu não poderia me corromper de alguma maneira os meus valores para fazer isso. A gente tem que fazer uma mudança estrutural. E essa mudança estrutural, eu só acredito ela acontecendo, Gabi, a gente fazendo ela de maneira honesta, a gente fazendo ela com participação popular, que é uma coisa que eu acredito muito, e norteada justamente para quem mais precisa. É um pouco dos nortes que eu tenho para fazer política. Assim. Gente, que fantástico. Primeiro que você tem que, tomara que você escreva muito sobre isso, dê aula, livro, forme muita gente, porque é uma visão tão clara e tão de esperança. Eu estava escutando, você me fez pensar não era isso que eu perguntava, mas agora veio à minha cabeça. Eu estava escutando um cientista político, que eu vou ter que pegar o nome dele, daí a gente deixa disponível. E ele escreveu um livro agora, faz pouco tempo, publicando, basicamente assim, por que as pessoas fazem coisas ruins? Tá. E ele foi atrás de vários políticos para entrevistar, tipo, ditador de não sei aonde, ou presidente, de pessoas que foram acusadas de grandes crimes de corrupção, de coisas assim terríveis. E uma das coisas que parte dele argumenta é, às vezes estruturas atraem pessoas que a disposição delas já não é uma de honestidade. Outras pessoas falam, não, é a estrutura que corrompe, né, a pessoa. Então, por exemplo, o caso que você falou do Betinho, ele pode estar lá honesto, querendo com as melhores, e aí pode ser um argumento que a estrutura, né, entre aspas, corrompeu, forçou, teve que tomar essa decisão. Você acha que, no geral, olhando para as estruturas políticas no Brasil, elas atraem pessoas que estão mais, né, dispostas a cometerem crimes de corrupção ou fazerem tudo isso? Ou você acha que existe assim, muita gente vai com o coração no lugar certo, quer fazer a coisa certa, mas é engolido pela estrutura?
Olha, Gabi, eu acho assim, quem escolhe fazer política dessa maneira que eu disse, honesta, etc, etc, consegue, né? E eu acho que a gente tem várias Hum, provas no Brasil disso, né? Acho que em 2018 a gente teve uma onda de renovação super bacana, e eu vou citar exemplos aqui, Tabata, Renan Ferreirinha, várias pessoas muito boas que conseguiram entrar dentro da política, né? Com esses valores. 2020 a gente teve uma galera também, eu aqui em Imbu, mas tem outras pessoas em outros lugares, lá no São Vicente a gente tem o Caio Amado, que é prefeito, o Jefferson, que é vereador negro lá também, em Mogi a gente tem o Caio Cunha. Então, a gente precisa quebrar esse estereótipo também, né? De que não dá para fazer política de uma hum, forma honesta. Dá, mas é óbvio, é bem mais difícil, né? Você vai ter que fazer com uma equipe bem menor, você vai ter que, às vezes, hum. ter um amparo jurídico muito maior, porque aí vai ter vários detalhes que você não vai driblar, né? Você vai ter que enfrentar e se embasar para fazer isso. Mas eu vou te dizer a segunda parte da minha resposta, Gabi, que aí eu acho que é legal porque a gente pode entrar dentro do município, né? Uma coisa que eu, Sim, me conta do município, que uma eu coisa quero que saber. eu assim, descobri, Gabi, e toda vez que eu falo isso para todo mundo, a galera regala o olho desse tamanho, assim. Um dia eu quero escrever sobre a política municipal e suas entranhas, assim. Gabi, a política é um negócio muito rentável para quem quer se enriquecer ilicitamente. Isso é fato. Hum, Sabe por quê, Gabi? Vou te falar uma coisa. hum. Para fazer minha campanha aqui em Bu, eu gastei R$ 100 mil. R$ 100 mil de 10 doações que eu consegui com empresários super sérios, que confiavam na pauta de educação, confiavam na minha história e disputei a eleição. Os concorrentes que disputaram comigo, chuta quanto eles gastaram. Ai, uns 200 mil, 300 mil reais, não sei, Mais. não sei. Mais. Tipo 1 milhão? R$ 1 milhão. Milhões. Meu R$ 1 milhão. Deus. E imagina só, Gabi, qual que é o intuito de uma pessoa que quer ser vereador em Bu gastar R$ 1 milhão numa campanha? Porque vamos lá, se o salário for mais ou menos R$ 10 mil, em 4 anos dá R$ 600 mil, Gabi. Essa conta não fecha. Esse era um discurso que eu Não falava na fecha. rua com as pessoas assim. Porque diabos você vai fazer esse investimento para, de maneira assim, pragmática, só com o que a gente está recebendo ali não ter esse retorno, né? E aí a gente começa a entrar nesses meandros, né, Gabi? Infelizmente, a política municipal ela é muito, muito suja, né? Por que eu digo isso? Tem vários fatores. Tem um fator de você não ter o holofote da mídia para fazer denúncias. Tem um fator também de, Hum, às vezes, a justiça municipal ser mais morosa, ser mais suscetível à corrupção. Tem o fator também de você ter poucos quadros qualificados para fiscalizar a política municipal. Então, aí, se não fosse eu em Imbu, Gabi, ninguém estaria olhando o orçamento, quanto é gasto em educação, se o dinheiro está chegando na ponta, se o serviço público tem qualidade. Então, vira realmente, Gabi, eu sempre brinco, né? Uma grande máquina de lavar, assim, uma grande lavanderia, um grande lugar que realmente é mais fácil até você conseguir dinheiro limpo dentro da política municipal, né? É o dinheiro mais limpo, né? Que aí vem dinheiro de contratos superfaturados, vem de dinheiro de rachadinha, que é a coisa assim, mais comum da política municipal. Então, isso é um debate muito claro que a gente precisa fazer, né? E você brincou do otimismo, tem um melhor amigo meu, eu conversando com ele da Poli, eu falei, Caio, quando você vem para o município, você tem corrupção na saúde, na educação, na cultura, no transporte, no meio ah, ambiente, na parte de obras. nada escapa, nada Nada escapa, nada escapa. escapa. Nada escapa, Gabi. E isso às vezes dá o pessimismo na gente, porque a gente fala, ferrou, o que eu vou fazer aqui? Eu sou só um, o que eu vou fazer aqui? E aí, eu acho que aí te respondendo, né? Qual foi, aí de novo, a escolha que eu fiz, né? Porque é isso, Gabi, é muito engraçado. Quando aconteceu a eleição aqui em Imbu, Gabi, dia 15 de novembro, dia 16, eu brinco, né? Dia 15 eu tava chorando de alegria e tal. Dia 16, minha namorada falou: Não, você tá bem? Porque eu tava sisudo, assim, tipo, meio seco, assim. Porque quando eu olhei a lista de vereadores que estariam comigo na Câmara, eu, assim, tomei um susto, né? Que é isso, o prefeito fez 14 das 16 cadeiras, das 17 cadeiras. No dia seguinte, dia 16, os outros dois que foram eleitos comigo na oposição se venderam para o governo. E por que eu falo que se vendeu, Gabi? Como que funciona isso na política municipal? Geralmente, os vereadores, eles são funcionários do prefeito, né? Ou seja, eles não fazem um trabalho de fiscalizar, de legislar, etc. O que eles fazem? Geralmente é uma troca. Então, sobe dando ressaca. O que eu falo? Prefeito, eu vou votar tudo que o senhor mandar. Se o senhor passar um projeto de lei xingando a minha mãe, eu vou aprovar. Em troca, o que o senhor vai fazer? O senhor vai fazer algumas obras no meu bairro. Então, o senhor vai recapear a rua, o senhor vai cortar as árvores que eu pedi para o senhor cortar, o senhor vai tapar aquele buraco que eu vou pedir, o senhor vai colocar o meu sobrinho numa vaga de creche.
você vai pegar uma apoiadora minha e vai colocar para trabalhar na prefeitura, sem ela ter as competências para aquilo. Em troca, eu vou apoiar o senhor, vou aprovar tudo o que o senhor mandar. Então, infelizmente, no âmbito municipal, Gabi, é muito louco isso. Os vereadores não são fiscais. Eles são literalmente funcionários e assessores do prefeito, né? Isso é muito grave porque aí a cidade perde o seu contrapeso, né? Aquele balanço e contrapeso da democracia. A gente não tem uma Câmara independente que está de olho no que o Executivo está fazendo, né? Isso aí, assim, para mim, acaba com a política municipal. Então, se você tem um prefeito bom, que é ambicioso, que tem projeto, as coisas vão. E aqui em Imbu a gente teve, né? Teve várias gestões que a cidade cresceu, Imbu ganhou o Prêmio Internacional de Participação Popular, de Alimentação Escolar, isso foi muito massa. Mas se entra um político, prefeito, que quer raspar o tacho, que realmente não está interessado com compromisso público, e está interessado, sim, em enriquecer ilicitamente, aí ferrou. Aí a gente não vai ter realmente uma Câmara que possa fiscalizar ele. E aí é engraçado, quando eu trago isso para o nosso gabinete, por isso que até muita gente já está falando isso, sabe? Você está fazendo história em Imbu. Nunca antes da cidade a gente fez isso. A gente teve um caso do Fundeb agora, Gabi, que foi assim, eu, junto com a minha equipe, a gente fez as contas do dinheiro que veio do governo federal para Imbu, né? E aí a gente estava fazendo as análises e a gente começou a perceber que a prefeitura não ia conseguir gastar os 70% do Fundeb que tem que ser destinados para pagamento de professores, né, de profissionais de educação. Então vem o dinheiro do governo federal, 70% daquilo precisa ir para profissionais de educação. E aí eu fiz as contas e não ia bater. Aí eu cheguei para os vereadores e falei, vereadores, não vai bater. A gente precisa aprovar aqui um 14º salário, que é o abono, que aconteceu em vários municípios do Brasil. Aí eles falaram, a gente não vai aprovar. Eu falei, beleza, então a gente vai convocar os professores para vir aqui. No dia seguinte, tinha 200 professores na Câmara, reivindicando a aprovação. E eles falaram, não vai bater sim, tá tranquilo e tal. E não aprovaram o projeto de lei. Aí saiu agora. O que eles fizeram, Gabi? Eles não pagaram um abono para todo mundo, escolheram 180 professores para fazer a evolução retroativa. Desde 2018, a evolução é tipo você pagar um acréscimo de salário para os professores, né? Teve professor que ganhou R$22 mil, Gabi, nessa brincadeira. E a massa toda não ganhou o seu abono, né? E aí, como é que a gente descobriu toda essa... A gente vai ainda entrar na justiça em relação a isso. O que já foi feito foi imoral, porque você paga 22 mil para um e o outro não ganhou o abono, que seria de R$500 se fosse para todo mundo. Da onde a gente tira a grande diferença do nosso mandato? Que a gente fez a conta, né? A gente, de maneira técnica, olhou os dados e aí, vamos dizer assim, eu até brinco, né? Eu fui o paladino dos dados nessa situação. Porque eu não tenho um grupo político grande para, sei lá, fazer pressão no governo, encher as ruas e tal. Mas com o nosso time muito técnico, bem preparado, a gente fez as contas, olhou o portal de transparência, identificou um erro, analisou e bateu com as leis federais do Fundeb e tal, e a gente conseguiu mobilizar a classe dos professores, no caso, para reivindicar seus direitos, com todo esse processo de fiscalização. Que é isso, se não for eu fazendo, não vai ter nenhum vereador em Imbu fazendo. Então isso que eu acho que é muito massa, que é o grande pulo do gato, assim, né? Eu até brinco, eu não faço o que é óbvio do vereador. O vereador, no óbvio, ele vai fazer um projeto de lei, né? Mas eu fiz um título de homenagem a uma artista da cidade que negaram. Aí eu entendi, meu papel vai ser fiscalizar. Então eu vou ter que olhar os dados. Então a gente fez essa ação do Fundeb ano passado, que foi histórico. É isso, a gente colocou 200 professores na Câmara reivindicando seus direitos. Que é isso, é pela lei federal, não tem onde fazer, né? Se eles não fizessem, eles vão ter que responder judicialmente por isso. A gente fez o Hackeando a Cidade, que eu te comentei de novo, que é isso. A gente olha os dados, a gente ouve a população, e agora a gente está no finalmente, que a gente vai judicializar o que está errado, e a gente também vai propor para a prefeitura o que a gente acha que deveria ser feito de acordo com os dados que a gente teve de insumos, assim. Tem um caso muito legal também. Tem uma escola aqui, Gabi, que é a Armando Vidigal, que é uma escola especializada em educação especial, né? E aí, o que aconteceu? Fazia 10 anos que essa escola estava sem reforma. Tinha 3 salas interditadas, o piso estava saindo na mão, assim, ó, dos alunos. E aí, chegou para mim a denúncia. E aí, de novo, eu fiz o arco, que eu brinco, de fiscalização. A gente recebeu a denúncia, a gente averigou, era verdade. Eu fui na escola visitar, o que a prefeitura fez? Impediu a minha entrada na escola. Olha que bizarro. Nossa. Aí a gente falou, putz, esses caras estão devendo. A gente conseguiu os materiais, viu de fato quais eram os problemas. Aí a gente faz o círculo vicioso. Vicioso não, virtuoso. A gente mandou para a mídia, judicializou, fez abaixo-assinado para mobilizar os pais, fez reunião com os pais. E é um trabalho até didático e dialético da política, né? Para a gente mobilizar a população para eles reivindicarem pelos seus direitos, né? Eu sempre uso essa frase. Se eu sou um na Câmara, fora da Câmara eu sou 300 mil, né? Eu tô com a população reivindicando seus direitos. E aí a gente conseguiu forçar a prefeitura a começar a reforma da escola. Olha que legal.
com essa fiscalização e com a mobilização popular do nosso lado. Então, o meu trabalho é esse, assim, eu até brinco, né? Meu trabalho é muito mais árduo, mas é muito mais uma política real, assim, né? Eu não consigo fazer nada sozinho, eu tenho que mobilizar a população, judicializar as coisas, mandar para a mídia, olhar os dados para ver se faz sentido aquilo que a prefeitura está fazendo. Então, eu brinco, é um caminho mais árduo, mas para mim é a política real que deveria acontecer em todo o município, sabe? Isso é uma perspectiva tão importante, né, porque eu acho que a gente, como você falou, tem tanta cobertura de mídia em política nacional e não o correspondente, né, no local, que acaba tendo um impacto muito maior para quem mora Exatamente, perto, na né. ponta, né? Exatamente. No final, mas assim, você acha que, enfim, olhando, eu imagino que os vereadores devem falar: "Putz, lá vem o Abdan, né, a nossa o Tem que vai", histórias e é engraçadíssimas sobre isso. fantástico. Mas assim, você sente seguro, assim, no sentido de que ou você já teve alguma questão com a sua segurança física Sim, ou dos seus familiares? Porque você, né, fez essa opção de entrar, na política dessa maneira nobre, sim, mas eu imagino que muitas pessoas que estão perto de você se preocupam, claro. né, Sim, com a sua sustentabilidade psicológica, com a sim. sua segurança física, com tudo isso. Como que você articula isso, assim, na sua vida no dia a dia? Legal. Não, é muito complexo, Gabi. Acho que são vários pratinhos. Antes dessa essa brincadeira que você fez, é engraçado. Eu gosto de andar com um caderninho, né? Que eu faço anotações. Desde sempre, assim, das palestras que eu ia na faculdade, eu ando com caderninho. Aí os vereadores falam assim: putz, já vem esse caderninho aí, ferrou. Ele tá escrevendo, ele tá escrevendo. E é engraçado, Gabi. Eu acho que a primeira coisa que, para mim, é muito importante nesse processo de embate político é a gente conquistar o respeito das pessoas, né? Hum. E aí eu digo tanto da galera da situação aqui da Prefeitura do Embu, da Câmara dos Vereadores que compõe a base do governo, quanto também, às vezes, da galera mais. Tá, tem uma galera do PT aqui na cidade, né? Eu acho que tá engraçado, né? Todo mundo da política da cidade apostou na banca de apostas que eu ia me vender pro governo. Olha que louco. Hum. Uns porque achava que política é assim mesmo. Então o pessoal do governo falava, Uhum. não, é questão de tempo, pô. Questão de tempo você vir, aqui é mais legal, aqui você vai poder fazer tal projeto, tal projeto. E a galera mais radical, às vezes, da política falava, ah, não é pelego. Não, esse menino aí é pelego. Aí, o que eu falei, né, para as pessoas? É questão de tempo, eu vou mostrar com os meus atos, né, com a minha Uhum. postura e atuação política. E aí é muito legal, Gabi. Para mim, esse ano, para mim, esse primeiro ano foi marcante. Porque todas as ações que eu fiz, judiciais, de mobilização dos professores, por exemplo, e várias ações de enfrentamento mesmo desse império que eu chamo aqui, que está instaurado aqui em Embu das Artes, eu conquistei o respeito das pessoas, da classe política. Né? E é isso, não é trivial, né? Um jovem negro, Não. periférico, de 24 anos, conquistar o respeito das pessoas, né? E é isso, a gente sabe de bastidor, né? Tem vereador do outro lado que fala, o Abdan é um dos vereadores mais inteligentes que já teve aqui dentro da Câmara. O Abdan é um cara que não ataca o nosso pessoal, né? Que é isso, pouco me interessa Hum. os crimes que a pessoa responde, a vida pessoal das pessoas. O que me interessa é que se a cidade tem ou não políticas públicas para a população que mais precisa, né? Esse é meu ponto aqui. Sim. E aí eu tentei fazer a minha trajetória até agora, Gabi, nesse sentido de fazer o enfrentamento político, ideológico, de políticas públicas do governo que está aqui na cidade. E eu conquistei o respeito tanto dos vereadores da Câmara, da galera da Prefeitura, a galera da oposição também me respeita muito, por eu ter bancado meus princípios ideológicos, Uhum. mantido na oposição, etc. Então, acho que esse é o primeiro ponto, Gabi. Conquistar o respeito da classe política, isso é muito importante. Né? Porque se eu fosse um vereador, por exemplo, que ficava insultando as pessoas, aí eu ia cair no descrédito. Né? Então, acho que esse respeito, Sim. Gabi, me blinda muito, tá? Isso é Hum. a primeira coisa importante, né? Até o pessoal fala, tem uma regra velada na política, que enquanto eu não entrar no pessoal de ninguém, ninguém tem o direito de fazer nada comigo, né? E é isso, a gente Hum. ouve isso nas ruas, né? Nas entranhas da política. Então, essa lei eu coloco debaixo do braço, até porque eu não estou na política para insultar ninguém. Tem uma segunda coisa que eu acho muito importante, Gabi, que é assim, eu entendo que, e eu fiz essa escolha, né? Eu lembro do dia que eu contei para minha mãe que eu ia sair da Fundação Lema, que eu estava trabalhando, pô, nas maiores ONGs do Brasil, para falar para ela que eu ia me candidatar. E eu Hã. lembro que eu falei para ela assim, mãe, tava na Poli, arregaçado, um monte de matéria, devendo DP e tal, e eu falei assim, mãe, queria te contar uma coisa. O quê, menino? Eu falei, ah, mãe, eu vou sair da Fundação Lema. Como assim, Abdan? Você tá indo super bem lá, o pessoal gosta muito de você. Lá, pô, você tem ideia, Gabi, toquei um projeto de a gente levava tecnologias educacionais para 8 mil alunos de escola pública, com 19 anos de idade, R$ 300 mil de projeto.
toquei esse projeto. Fui um dos caras que começou o projeto de diversidade lá dentro do Instituto. Pessoal, sou muito querido lá dentro e gosto muito do Instituto, né? E minha mãe falou assim, Abdan, eu falei pra ela, mãe, vou sair. Por quê, Abdan? Eu falei, mãe, eu quero me candidatar a vereador. Então eu vou começar a construir nos próximos 2 anos. Então eu não vou ter o meu salário de estágio, vou começar a dar aula particular. E aí vou começar a ter aluno, mãe. Eu vou conseguir correr atrás de ter aluno e tal. R$ 80 a aula e vou conseguir manter na faculdade. E, começar a construir esse sonho que eu tenho. Eu lembro que ela engoliu seco, assim. Ela parou, engoliu seco. E é isso. Meus pais nunca gostaram de política e tal. Mas depois a resposta foi muito boa, né, Gabi? Que ela falou assim, se você vai, meu filho, a gente tá junto nessa. Isso foi muito forte, Gabi, porque eu senti isso na campanha. Meus pais meio que me abraçaram, assim. Foi muito louco isso. Minha irmã também. Eu até brinco, eu nunca tive uma relação muito próxima com a minha irmã, por exemplo, sabe? Uma relação meio fria. Acho que minha família é meio assim, né? Tipo, ela cresceu, família super mais conservadora, evangélica e tal. E quando eu trouxe esse desafio pra mim, que era um desafio de carreira, de sonho, né? De estar na política. Eles foram pra rua comigo, você sabe? Pediam voto pra mim, falavam assim, gente, a política tá uma bosta, mas meu irmão aqui tem essa história, tem esse projeto. Então, para mim, foi um processo muito louco até de me reconectar com a minha família mesmo, né? Porque eles meio que abraçaram a causa e entenderam que isso era muito importante para mim. Então, acho que uma coisa que eu tenho que me blinda muito é a minha própria família. Eu tenho muito apoio, assim, muito demais, assim. E eu nem esperava isso tudo, assim, sabe? E tem amigos meus que estão na política também, que eles falam, Dan, meus pais, assim, acabaram comigo, nem querem saber de política e tal. Meus pais foi o contrário. Eu senti que eles se politizaram, eles começaram a correr atrás disso. E eu acho que ao longo da minha história eu tive esses momentos, assim, a minha família foi muito importante, assim. Quando eu fui para Harvard, pra você ter ideia, essa história é muito boa. O Robert, ele dava o curso, acho que foi $22.000 na época. Isso é dinheiro pra caramba. E aí, qual foi o ponto? Não dava passagem. Como é que eu consegui dinheiro para passagem? Pra você ter ideia, minha mãe cozinha muito bem, né? Ela fez bolos. Eu peguei um violão. Uau. Tem um colega meu que toca violão, né, o Rodolfo. E eu canto muito bem, assim, tal. Cresci cantando na igreja e tal. E eu fui pra porta do Siddhartha e eu ficava cantando lá, com a plaquinha, nos bolos da minha mãe, vendendo, pra eu conseguir lá os R$ 1.600, que era passagem, acho que é 1.600, não lembro. Que eu precisava de dinheiro pra pagar a passagem pra ir pros Estados Unidos. Então, assim, a minha família sempre esteve muito comigo, né, em todos esses desafios. E na política foi uma grande surpresa e eles me abraçaram demais, assim, sabe? Minha namorada, por exemplo, ela que coordenou minha campanha, pra você ter ideia, Gabi. Candidato é difícil, mas coordenador de campanha é mais difícil ainda. Porque é isso, você tá nas sombras, né? Você tem que ser o braço direito do candidato, você tem que fazer o time todo rodar, 10 panfleteiros, 10 voluntários que estavam com a gente na campanha. E ela também foi uma guerreira, assim, ela comprou a briga, falou, Abdan, você vai pra rua, brilhar, falar bonito, mostrar para as pessoas suas ideias, eu vou ficar aqui no nosso quartel-general fazendo as coisas acontecerem. E ela abraçou também a pauta, então isso que acho que me fortalece muito, sabe, Gabi? Esses laços mesmo, assim, sabe? Familiares, sobretudo, que me ajudaram muito, assim, sabe? Tenho amigos também, o Caio, que é meu melhor amigo, assim, da vida, também abraçou a ideia e foi pra cima, mesmo trabalhando nas horas vagas, estavam fazendo campanha. Então, acho que a minha campanha foi muito assim também, né, Gabi? A coisa mais difícil em política, Gabi, fora esses desafios que eu te falei dentro da política, tem um desafio para entrar também, né, Gabi? Que campanha eleitoral é a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. E todo mundo que eu converso, eles falam isso. E eles falam, né, que, é um MBA, assim, você fazer campanha eleitoral. Porque eu brinco que é tipo um jogo, né, campanha, Gabi? É um tempo limitado, é 45 dias, recurso limitado, e aí, né, tem gente que, quanto mais capacidade de captar recursos, você mais vai estar em vantagem no jogo, mas aí você vai competir com gente que vai ter 10 vezes mais dinheiro que você tem. Sim. O seu oponente vai usar ferramentas ilegais que colocam muito ele à frente. E eu brinco, é um jogo que é muito difícil disputar a eleição, Gabi. Muito difícil, por todos esses desafios, né? E a parte mais difícil é o financiamento de campanha, né? Pra mim, assim, foi um processo muito difícil, muito difícil. Porque é isso, eu tinha que, com as minhas redes, encontrar empresários sérios que topariam doar em campanha, né? E é isso, né? É muito difícil porque na campanha, naturalmente, nos municípios, como é que funciona? O caixa 2 impera, né? Que é aquele dinheiro que vem, que não é declarável, que a gente chama, que aí a pessoa usa como quiser. Tem candidato que enriquece, sai mais rico do que entrou na campanha. Tem candidato que usa na boca de urna, que é um troço que quando eu descobri, Gabi, minha cabeça fez assim, ó, puf, explodiu assim. Não sei se você sabe o que é a boca de urna. É assim, no dia da eleição, os candidatos separam, assim, geralmente metade do dinheiro que ele arrecadou para comprar o voto das pessoas no caminho que a pessoa vai fazer da sua casa até a urna, né? Até a escola que ela vai votar.
E aí é isso, é 100, 150, 200, 250. E aí tem uma tática, né? Porque se ele dá o dinheiro, a pessoa pode votar no Abdan, porque ela gosta das ideias do Abdan. A pessoa precisa ou tirar foto ou gravar ela votando no cara. Uau, isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar como que eles sabem que gente, Aí a pessoa geralmente. gra isso é Não é permitido? Tirar permitido. foto, Mas é gravar? assim, é Não. difícil, né? Muita gente votando, os fiscais não conseguem ver tudo, né? E é isso, Gabi. Eles pagam Hã. metade na ida, metade na volta. Então, isso, Uau, Gabi, isso assim, é de rasgar, putz. rasgar o coração. Porque imagina, você é um cara. Eu tava, assim, eu tranquei a faculdade, Gabi, pra disputar a eleição. Então, eu coloquei um pouco as minhas fichas nisso, assim, porque é meu sonho. Tranquei a Uhum, faculdade, sem um puto no bolso, com ideias muito boas, mas a gente sabe que o seu oponente vai usar essas armas, assim, sabe? Então, eu entendi uhum, que a minha estratégia tinha que ser a mais da hora possível, a mais inteligente possível. A rede social, para mim, tinha que ser a melhor. E eu ia conseguir captar um recurso que ia ser 1/10 dos caras, mas ia ser um recurso que ia ser fundamental para eu ter uma estrutura mínima, né? E aí eu fui pra rua. uhum. Captei pra caramba, consegui um valor que para a campanha municipal é muito alto, para essa galera de renovação. E a gente teve um trabalho de mobilização que a gente mobilizou 300 pessoas, Gabi, de graça Uau. para pedir voto pra gente aqui em Imbu. Foi bizarro, bizarro. Aí tinha gente que, sei lá, foi impactada pelo meu projeto social Jovens, tinha a mãe desses jovens, os meus principais apoiadores, Gabi. Porque às vezes jovem eu brinco que às vezes não quer muito tocar em política, né? Sente nojinho um pouco. É, é. E eu falo para as pessoas, o público jovem, Gabi, por motivos óbvios, sempre foi um público que eu dialoguei na política, né? Que é isso, eu falo de maneira jovem, me visto jovem, arquinho, cabelinho da hora e tal, eu me dialogo com o jovem. Mas um público que eu descobri, Gabi, que minha cabeça explodiu também. Eu comecei a fazer postagens, muitas mulheres começaram a comentar no meu post. E mulheres têm algumas características. Em geral, elas eram mais velhas, com 35 a 45 anos. Em geral, elas eram mães. Em geral, elas estavam na periferia de Imbu. E eu fui conversar com o marqueteiro sobre isso. Eu falei, cara, eu quero atingir o jovem. O que essas mulheres estão fazendo aqui na minha rede social? Ela falou, Abdan, o professor da GV, ele falou, Abdan, você é o único cara que está lutando pelo futuro dos filhos dessas Dos mulheres. filhos, Olha que louco. absolutamente. E aí tem histórias, Gabi. Uma história que me marca muito, a Terezinha. Terezinha me encontrou pelas redes sociais. Olha a história dela, empregada doméstica, muito parecida com a história da minha mãe. Ela fez até o ensino médio. Ela formou as duas filhas em jornalismo. E ela falou, Abdan, você me representa, cara. Você tá Hum, dando a oportunidade que eu dei para as minhas filhas para esses outros jovens de Imbu, que às vezes estão na rua, que às vezes não tem equipamento público para estudar direito, não tem perspectiva. Você está sendo referência para esses jovens. E a Tere, eu sempre brinco, Gabi, a Tere foi a minha principal cabo eleitoral. Porque ela me pegou no braço, assim. Eu sou um cara que é isso. Pela minha vivência, eu fiquei muito tempo em São Paulo estudando, estudei em Cotia. Então, sim. assim, queira ou não, eu saio muito atrás dos líderes políticos tradicionais. Mas eu tive mulheres como a Terezinha, como a Rita, que ela, a história dela, né? Ela é analfabeta, né? As filhas dela fizeram faculdade e me conheceram na escola quando eu estava dando palestra sobre faculdade e tal. Ela trabalhou muito, assim, a maior parte da sua vida como catadora de recicláveis. E ela falou, Abdan, eu vou andar aqui no bairro que eu vou contar a sua história para as pessoas. E ela me pegou Hum. debaixo do braço. E é isso, a gente foi pra rua, dialogando, e essas mulheres me levaram para conversar com a população. Isso foi muito louco, Gabi. Realmente, eu não entendia isso. E para mim isso foi muito genuíno, porque eram mulheres que era minha mãe, né? Era a personificação da minha mãe. Uhum. A história da minha mãe é muito louca também, Gabi. Olha a história dela. Minha mãe, ela... A mãe dela faleceu muito jovem, quando ela tinha 9 anos. E ela estudou só até os 12. Por quê? Naquela época, a madrasta dela falou assim, meu, você precisa trabalhar. E ela foi trabalhar em casa de família, com 12 anos de idade. E ela sempre conta, né? Esses dias foi o dia das mães, eu dei pra ela um conjunto de lápis de cor. Porque ela falava que o que ela mais gostava na infância dela era desenhar. Hum. E aí, pô, foi passando o tempo, né? E eu lembro que a minha infância, Gabi, minha mãe trabalhou 17 anos em casa de família. Eu lembro que boa parte da minha infância também ela trabalhou como cuidadora de crianças, né? E eu cresci com crianças, né? E era muito louco. Quando eu tinha 7 anos de idade, não tinha creche no meu bairro. Eu nasci na Zona Sul, com 12 anos eu me mudei para Imbu. Então eu tava na Zona Sul de São Paulo, ali perto do Capão Redondo, Chácara Santa Maria, e não tinha creche. E eu entrei atrasado na escola. E foi minha mãe que me ensinou a ler e escrever. Olha que louco. Uau. Pegou aquela cartilha Caminho Suave, aquele Sim, caderno de eu caligrafia, tenho. e ela me ensinou a ler e escrever. Eu lembro que meu primeiro ditado, acertei todas as palavras. E ela me ensinou a ler, escrever, fui pra primeira série direto. E é muito louco. Minha mãe fora da escola. Quando eu entrei no Siddhartha, Gabi,
com a bolsa do Smart, eu comecei a estudar, né? E é isso. Eu fui para Harvard, etc. E eu comecei a ter esse debate dentro da minha casa. Mãe, por que você não volta a estudar? O meu pai parou no segundo ano do ensino médio, Gabi. Pai, por que você não volta a estudar? Você é um cara inteligente, tal, sei lá, sei lá. E eu lembro de uma cena icônica, Gabi. Era 2014, em novembro, mais ou menos, eu voltei do Summer, 2 meses estudando vestibular, fui fazer a prova. Eu fui de carro com a minha família, mas eu não fui sozinho. Meu pai foi no motorista, minha mãe no passageiro e eu e minha irmã atrás. Todo mundo indo fazer o Enem. E aí minha mãe nesse Enem, ela mata o ensino médio. Antigamente o Enem dava essa oportunidade para as pessoas. Ela consegue uma bolsa 100% para fazer ProUni. E hoje ela é professora de pedagogia para os pequenininhos. E meu pai também faz o Enem, mata o ensino médio, ganha metade ProUni, metade FIES. Vai fazer engenharia civil. E hoje ele é engenheiro civil, trabalhando na área. Minha irmã também depois veio, fez faculdade também, está terminando também. Então é isso, Gabi. A minha história é muito louca por isso, assim. A minha trajetória foi mudada pela educação. A minha mãe também, meu pai também foi transformados pela educação. Eu até fui no esquenta da Regina Casé, porque ela queria uma história parecida com aquele filme que ela tem, né? Que é o Que Horas Ela Volta. Sim. E aí é isso, minha empregada doméstica, passei na USP e tal. Então, assim, eu, na campanha, Gabi, contei essa história, né? E eu acho que por isso foi tão poderoso. Tinha um slogan da minha campanha, eu brinco que era o slogan informal. E não era o slogan que eu usava, mas os apoiadores começaram a falar isso, né? Que agora a população de Embu tem opção. Agora a gente tem opção. Agora a gente tem opção. E eu contei essa história na rua, sabe, Gabi? Desse jovem de periferia que tinha tudo para dar errado, Gabi. Como vários amigos meus, infelizmente, não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram acesso a ter oportunidade de trabalhar, de ir para cultura, que morreram no crime. E que, pô, a educação mudou a minha vida, me deu a oportunidade de chegar até aqui, a ir para Harvard, ir para USP, tá conversando com você aqui agora. E também transformou o meu entorno, que foi a minha família. E com um projeto social, eu comecei a ajudar outros jovens a terem essa oportunidade também. Eu recebi uma mensagem esses dias, Gabi. A menina falou, Abdan, você foi na minha escola lá, lembra de mim? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, Abdan, graças a você, eu abri minha perspectiva, comecei a fazer faculdade. Você não tem nada a ver com isso, mas queria te falar que a sua ida lá na minha escola mudou minha vida, tá ligado? E sim. Eu acho que isso que tem que se repetir, Gabi. Eu sempre falo para as pessoas, Abdan, por que você tá na política, né? Você podia estar vendendo cerveja, vendendo sabão, vendendo... Eu falei, cara, eu tô na política para garantir que mais jovens, iguais a mim, possam ter a oportunidade que eu tive e até oportunidades melhores. Assim, esse é meu grande sonho na política, sabe? E é para isso que eu tô trabalhando. Ai, que emocionante. Eu sei que a gente está no horário aqui, mas eu acho que essa ideia, e eu me identifico com, não obviamente com a descrição mais aprofundada, mas como mãe, né, de crianças pequenas, essa ideia de que tem gente pensando em deixar o mundo melhor, né, para as crianças, porque essa tem que ser a nossa ideia, né? A gente quer deixar melhor do que a gente encontrou, né? E eu acho que isso, por isso me toca muito essa história. Eu fiquei tão feliz de conhecer e que inspiração. E eu também, ó, vou entrar nessa aposta aí para presidente do Brasil. E aí você não esquece, tá? Que a gente conversou, mas pelo menos vai estar gravado quando você estiver lá sendo presidente do Brasil. Muitas coisas, mas parabéns demais, né? E eu amei esse aprendizado de que não só você se transforma, mas as pessoas do seu entorno. E que poderosa essa lição. Incrível, uma inspiração. Fico muito, muito, muito grata. E tem muito mais para conversar, então você vai ter que voltar. Não, Gabi, com certeza. Super obrigado pela oportunidade. Acho que, de novo, né, para mim, eu brinco, é o segundo podcast que eu tô ouvindo, assim, o primeiro que eu vim foi de um amigo meu em Embu, então eu tava até nervoso para essa conversa. Então, pô, tô muito animado, fiquei muito alegre, assim, de estar batendo esse papo com você. Acho que a gente tem esse desafio mesmo, assim, de como mostrar para as pessoas um pouco mais essa política municipal, para além da minha história, né? A política municipal, a minha cidade também, que eu adoro, que eu tenho com muito carinho, que é Embu. Então, para mim é um prazer imenso estar falando com você. Quero voltar outras vezes aí para depois... E eu vou visitar. Quando eu for para o Brasil, eu vou visitar Embu. Por favor, vem Ia aqui. ser demais. A nossa feirinha, sabe, vamos que é fazer famosa isso. internacionalmente, né? Super famosa, super legal, famosa. legal. Mas adorei, Abdan. Muito, assim. olha, boa sorte, vida longa. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho, de verdade. Não, super obrigado, Gabi. Valeu mesmo. Obrigada, Abdan. E aí, pessoal? Dá vários livros, né? A história do Abdan,
nossa, uma inspiração, uma força e um orgulho, né, para os pais, para a família dele, para a comunidade dele, para o Brasil. Então, eu fiquei, assim, tão feliz de escutá-lo e vendo ao vivo ainda, assim, no vídeo, né, gravando com ele, assim, realmente hipnotizante, assim, a força, a energia, a determinação. Então, eu espero que tenha contagiado vocês por aí também. Tá legal? Obrigada, gente, de novo pela audiência. A gente se vê semana que vem. Um beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.